Vamos estar dando início a mais uma aula de história. Hoje a gente vai estar dando continuidade. Na aula anterior a gente parou, falando sobre o Estado Novo, Getúlio Vargas. Então, assim, durante o Estado Novo, foram criadas várias medidas. O DIP, que era um departamento de imprensa e propaganda, onde a divulgação de todas as propagandas oficiais do Estado era conferida pelo DIP. Então, assim, o DIP era que controlava essas propagandas, tanto seja de rádio, de revista, de jornais, de materiais didáticos, que seja qual for, então era controlada pelo DIP. Então, aqui nós temos um cartaz produzido pelo DIP, onde mostra que a juventude brasileira. Então, assim, durante o Estado Novo, então foram criadas várias medidas. Foi criada a Constituição, que a gente viu, e nela, então, tivemos a organização das leis trabalhistas. Teve o crescimento da indústria, foi grande desenvolvimento que tivemos nessa época. Então, assim, as leis trabalhistas, a gente também teve os direitos, como o salário mínimo, as férias remuneradas, entre outros direitos, que foram adquiridos nesse momento pelos trabalhadores. Então, a lei trabalhista, conhecida como CLT, CLT, foi criada em 1943, onde assegurava os direitos do básico do trabalhador, como as leis específicas para mulher, jovens, com as jornadas de 8 horas diárias, então, e o descanso semanal, remunerado e assim por diante. Foram alguns dos direitos que foram adquiridos. Aqui nós temos uma imagem de Getúlio Vargas, 1º de maio, que é considerado o Dia do Trabalhador. Então, foi botado como um marco e a imagem dele, porque ele era considerado que o governo estava beneficiando os trabalhadores. E nesse período, então, assim, com tudo isso, com todo esse prestígio, Getúlio Vargas ele ganhou o apoio de várias classes, como os trabalhadores, políticos, e várias classes estiveram ao lado dele. E a economia no Estado Novo, ela teve um grande avanço, onde era praticamente, era uma economia agrária, exportadora, ela começou a ser também se industrializar, com o apoio do governo, o governo ele apoiou vários setores, tanto da indústria como da agricultura também, ele criou as indústrias de base, que eram as indústrias que forneciam matéria-prima. Também ele criou o Conselho Nacional de Petróleo, a Companhia Siderúrgica, a mineradora do Vale do Doce. Então, assim, foram várias coisas que tiveram um grande desenvolvimento nessa época. E também teve a era do rádio. Então, assim, o rádio era uma ferramenta, um meio de comunicação muito importante. Mas ele não tinha acesso por muitas pessoas. Então, ele foi criado em 1923, era chamado Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E nesse período, muitas pessoas eram analfabetas, não tinham ainda o acesso às escolas. Mas, assim, era um meio de comunicação muito, muito importante. Os programas, eles eram quase todos de caráter educativo, onde eles transmitiam óperas, leituras de textos, de textos literários, e com o crescimento, com o objetivo de ampliar esses ouvintes, eles também começaram a passar a ter programas de humor, de calouro, de radionovelas, programas de notícias, e teve um grande crescimento. Na era do rádio foi muito, muito importante, ela influenciou o comportamento de várias pessoas, várias classes. E Getúlio Vargas, ele percebendo, esse potencial desse meio de comunicação, ele incentivou que ampliasse as radiodifusoras pelo Brasil inteiro, e ele começou a controlar todos os conteúdos que fossem transmitidos pelo DIP, e também, através do DIP,
E também ele começou a divulgar, né? Tudo que ele fazia, o governo dele, era divulgado por esses meios de comunicação. Aqui nós temos exemplo, né, de Getúlio Vargas anunciando pelo rádio a ampliação quando foi implantado, né, o Estado Novo. Então, tudo que era o governo fazia, né, então era passado, né, por... E a urbanização? Então, na década de 30, entre a década de 30 e 1970, foi o auge que teve o chamado êxodo rural, onde as pessoas, né, passaram a sair da região agrícola, né, e ir para a cidade para trabalhar nas fábricas, né, pela oportunidade de emprego e assim por diante. Então houve um grande crescimento, né, do êxodo rural nessa época e se desenvolveu então a urbanização de uma maneira, né, meia desordenada, porque a cidade não estava preparada, né, para receber um grande contingente de pessoas. Aqui nós temos o gráfico, né, do grande crescimento, né, das pessoas que saíram do campo para em direção à cidade, né, e as pessoas, né, que deixaram a população rural, né. Então, temos o gráfico. Mas tudo isso, né, teve uma grande consequência, porque faltou mão de obra, né, no setor agrícola, e na cidade houve um superlotamento, né, onde as pessoas lotou, né, faltou emprego, as cidades ficaram muito superlotadas, né, não tinha uma estrutura, né, nem serviço público que para atender, né, esse grande contingente de pessoas. Então isso desenvolveu, né, marginalização, saturação, né, dos serviços públicos e assim por diante. Né? Tem um exemplo numa imagem da cidade, né, lotada. Então, assim, com esse grande número, né, de pessoas, então cresceu muito a população urbana, né, e diminuiu bastante a população rural. Então, assim, quando tem um grande crescimento populacional, ele deve ser sempre, né, acompanhado, né, pelos investimentos públicos, ou seja, né, conforme vai crescendo, vai ter que se organizando a cidade, né, para atender esse grande contingente de pessoas. Mas na década de 30 não foi o que aconteceu. Então não houve um planejamento urbano, nem uma organização, né, do crescimento das cidades. Aí gerando uma grande desigualdade social e assim por diante. Então, assim, eu estou tentando resumir o máximo, porque a gente tem pouco tempo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre os indígenas no século XX. Então, assim, no período do Império, né, os indígenas praticamente eles ficaram, né, não tiveram nada, um apoio político, nada, né, referente aos indígenas. Só no início lá do período da República começou a ter algum incentivo, né, da parte dos governos para isso. Então foi criado, né, o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, em 1910, que era para fazer era um órgão, né, regulador entre as relações do governo e os indígenas. Então, assim, mas, né, com o objetivo principal deles era organizar essa intervenção nas aldeias, né, integrar os indígenas à dinâmica da economia do país. Então, assim, eles começaram a ensinar atividades educativas, né, tentar passar os símbolos cívicos, as técnicas, né, e essas ideias eram né, inspiradas nas doutrinas positivistas. Também, né, tinha incorporada as técnicas missionárias que tinham sido já realizadas, né, como a distribuição de presentes e assim por diante. Mas, né, teve muita reclamação, muita denúncia, né, de irregularidade, né, a esse respeito. Então, em 1967, né, foi extinta a SPI. E aí, no governo de Vargas, né, ele tinha um grande projeto político, né, para o interior do país que ainda não tinha sido desenvolvido. E então assim teve a chamada Marcha para o Oeste. Então, Getúlio Vargas, ele criou, né, um projeto, né, para os indígenas, né, a gente já vai estar falando assim na sequência. Então, assim, ele começou a investir nessa marcha para o oeste. Então, esses investimentos, né, era como ampliar
as redes rodoviárias e ferroviárias, né, para que ligasse várias regiões do país, principalmente, né, o norte e o centro-oeste. Então, assim, nesse processo, a urbanização e a industrialização tinha acontecido mais na região litorânea, né, onde tinha acesso ao mar. E o interior do país, ele tinha ficado à mercê, né, da situação. Eram muitas, por muitos, né, era uma região estragada, atrasada, um vazio territorial, porque era habitado praticamente por índios. Mas Getúlio Vargas, ele tinha um grande, né, projeto, né, uma visão para desenvolver esse interior do país, que tinha um grande potencial. Então, assim, ele, com o objetivo de usar a imagem dos índios, né, como símbolo nacional, ele tentar levar a civilização para, né, o interior do país, ele fez uma integração, né, entre os indígenas, né, e organizou. E começou, então, a frente, né, de ocupação do território e também da exploração econômica de toda essa região. Então foi criada a FUNAI, que era uma organização política, né, que era para proteção, né, do índio, Fundação Nacional do Índio, e aonde tinha, né, como promover diversas ações, né, tudo em proteção do índio. E nós temos o símbolo, né, da FUNAI, enfim, foi desenvolvida e até hoje existe, né, essa fundação. Com essa marcha para o oeste, precisava, né, eles desbravar esses territórios, precisavam conhecer esses territórios, né, para ocupar o interior do país. Então foi criada essa expedição, Marcha para o Oeste. O primeiro foi o Recanto do Xingu, né, que foi liderado pelos irmãos Orlando e Cláudio. E eles, né, foram nessa expedição, né, conhecer, né, explorar os territórios. E eles chegando lá, eles conheceram os indígenas e gostaram, e viram que a cultura deles era muito genuína. Então, assim, eles passaram a empreender ações de preservar as terras dos índios. Então, assim, contra a exploração tanto do governo quanto dos fazendeiros. E eles tinham uma forte oposição, né, começaram e passaram a defender todos os direitos dos indígenas, né, que viviam na região do Xingu. Então, mais de 16 povos indígenas viviam nessa região, que foi preservada e conseguiu, né, existe até agora. Então, pessoal, hoje, essa é a aula de hoje, a gente vai estar encerrando, né, o nosso assunto sobre a Era Vargas. Então, assim, como que terminou? Então, o Estado Novo, a gente vem trabalhando já vários dias, várias aulas. Então, assim, o Estado Novo, ele terminou quando o Getúlio Vargas nomeou, né, o seu irmão e o Exército, né, por estar naquele negócio da defesa, estava em período entre guerras e assim por diante. Então, estava acontecendo grandes acontecimentos, né, em todo o país, todo mundo, né? E então, assim, o que aconteceu? Ele teve que renunciar, né? O exército forçou, né? Vários grupos, né, políticos fizeram que ele renunciasse, né? Então, assim, né, teve já foi substituído, né, como governo, renunciou e teve as eleições. Que daí a gente vai estar trabalhando em umas próximas aulas sobre isso. Depois, né, 3 anos depois, Getúlio Vargas ele voltou, né, ao poder. E a gente sabe, né, que ele conseguiu, né, pelo voto, pela primeira vez, né, pelo voto do povo, e, né, no final, ele não aguentando a pressão e tudo, ele acabou se suicidando, então tivemos fim ao governo de Vargas. Mas então, pessoal, essa foi a aula de hoje, né, agora eu vou deixar como atividade para vocês terminem as questões, né, referente a esse conteúdo, e a gente vai estar corrigindo numa próxima live, tá bom? Então, um beijão bem grande a todos